Boa noite a todos. Opa. Boa noite a todos. A nossa leitura de hoje será do livro Convites de Sheila, de Clayton Levi, pelo Espírito Sheila. A tua parte. Não sonegues o bem que podes realizar. Ninguém é tão pobre de recursos espirituais que não possa ser útil ao irmão de jornada. Observe o concerto da natureza e perceberás que toda a criação vibra em regime de colaboração mútua. Simples pedaço de pedra é capaz de auxiliar na construção de grandes edifícios. A fonte humilde abastece povoados e cidades. A árvore amiga acolhe em sua sombra quem lhe busca o regalo para descansar. Assim também com todos nós. Dotados de raciocínio e emoção, também podemos cooperar na medida da nossa capacidade. Um pedaço de pão a quem tem fome, simples copo d'água a quem tem sede, a prece sincera junto ao leito de quem padece a enfermidade. Pequenos atos que traduzem nossa harmonia com as leis de amor. Não questiones se é capaz, nem hesites diante da ajuda a oferecer. Faze a tua parte e Deus, que nos ampara a todos, fará o resto por outras mãos. Uma boa palestra a todos, que assim seja. Meu boa noite a todos, que a paz, que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio e em nossos corações. Para iniciarmos então as nossas atividades doutrinárias da noite de hoje, convido a todos os presentes para que possamos nós, juntos, unirmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que temos de melhor dentro de nós, para que a nossa oração possa alcançar ao Pai Criador, para que possamos nós ser envolvidos pelas dádivas que hão de descer dos céus em nosso benefício. Deus Pai de amor e bondade, nesse instante, Senhor, em que aqui nos encontramos, desejamos, Pai, elevar a Ti a nossa gratidão. Muito obrigada, Deus Pai, pela dádiva da vida, pelo dia de hoje, pela oportunidade que nos foi concedida. Obrigada, Pai Criador, por não nos faltar jamais o Teu amparo, o Teu amor. Agradecemos a presença amiga dos benfeitores espirituais que estão sempre à nossa volta, a nos auxiliar, a nos amparar, a nos sugerir os bons pensamentos, as boas atitudes, os bons sentimentos. Te agradecemos, Senhor, porque compreendemos que não estamos sozinhos. Compreendemos, Senhor, que toda e qualquer dificuldade
são instrumentos de que Deus se utiliza para proporcionar a cada um de nós o nosso próprio avanço, o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução rumo a um estado de felicidade que é reservado a cada um de nós. Que não nos falte, então, o bom ânimo, a alegria, a disposição, a fé inabalável diante de todas as dificuldades da vida, porque hoje compreendemos que são fatores transitórios, passageiros, e que o nosso estado é um estado de felicidade. É isso que é reservado pelo amor infinito de Deus, nosso Pai, a cada um de nós. Sendo assim, pedimos a Deus, ao Mestre Jesus, à espiritualidade presente, a permissão para darmos por iniciado as atividades doutrinárias da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. A mensagem da noite de hoje é com o nosso irmão Adalberto, né? Que os bons espíritos lhe inspirem. Que assim seja. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês, pelo esforço. Uma noite chuvosa, agradável, tem chovido pouco, né? Feito pouca chuva aí nos últimos dias aí, mas é importante que seja feita a vontade de Deus, não a nossa, não é isso? Agradecemos a abertura do nosso irmão Clodonoir pela bela oração. E que a paz do Mestre Jesus permeie os nossos corações e que os bons espíritos possam nos auxiliar, nos intuir, para que consigamos passar a mensagem que hoje preparamos. A doutrina espírita, ela possui 5 princípios básicos, que é a crença em Deus. Todos nós acreditamos em Deus. Na imortalidade da alma, nós sabemos que uma vez criados espíritos simples e ignorantes, jamais morreremos. O nosso espírito, portanto, é imortal. Nós acreditamos na intercomunicabilidade entre encarnados e desencarnados, mortos e vivos, quer seja através da utilização de médiuns ou através da comunicação direta. Mas nós sabemos, acreditamos e sabemos na comunicabilidade entre vivos e mortos. E também acreditamos na pluralidade dos mundos habitados. Jesus nos deixou o ensino que há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós temos testemunhos de vários amigos do mundo espiritual que vieram nos falar sobre a existência de vida em outros mundos, em outros planetas. A própria Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, no seu livro Cartas de uma Morta, ela relata a existência em Marte e Saturno de outras vidas, inclusive espíritos muito mais inteligentes do que nós. E nós acreditamos também na pluralidade da existência, ou das existências, que vem a ser exatamente a reencarnação. Como nós dissemos, esses são os 5 pilares, por assim dizer, básicos, fundamentais sobre o Espiritismo.
no túmulo de Allan Kardec, codificador da obra e da doutrina dos espíritos, uma pedra que adorna o seu túmulo, uma pedra de 6 toneladas, existe uma frase, uma expressão que sintetiza, de certa forma, todo o processo de reencarnação, o ciclo da espiritualidade, o ciclo espiritual, que diz o seguinte: nascer, viver, morrer e progredir sempre. Tal é a lei. Então, este é o ciclo que sintetiza, de certa forma, a doutrina dos espíritos ou a rotina dos espíritos, né? Então, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, esse é o processo que nós todos estamos fadados a passar por ele, vida após vida. Muitos dizem que a única certeza da vida é a... Não é a morte. A única certeza da vida é a vida. Porque uma vez criados, uma vez que nascemos enquanto espíritos, nós não morremos, somos espíritos imortais, portanto. Essa frase ou essa expressão, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, é muito discutido se ela é ou não de Kardec. Alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas em verdade pouco importa. O fato é que algum espírito encarnado foi inspirado por um espírito desencarnado que escreveu essa frase e que ela está no túmulo de Kardec e hoje ela nos serve de inspiração para o nosso processo. Então hoje nós estaremos falando sobre um dos fundamentos do Espiritismo, como nós falamos, e nós vamos falar exatamente sobre a reencarnação, né? Porque o nosso desenvolvimento espiritual, aliás, a reencarnação, ela se presta exatamente para o nosso desenvolvimento espiritual. E a esse ciclo nós chamamos de reencarnação, que nada mais é do que o espírito, o retorno do espírito ao orbe terrestre, exatamente para que ele tenha a possibilidade de progredir. E progredir em quê? Nós estamos aqui para progredir moralmente e intelectualmente. Não temos visto isso muito, mas estamos aqui para progredir moralmente e espiritualmente. A cada oportunidade que a gente tem de voltar ao orbe terrestre, nós passamos por provas e por expiações, alguns por missão, mas a maioria de nós passamos por provas e expiação, porque somente através das provas e expiações, na carne, na matéria, é que nós temos a possibilidade de nos desenvolvermos moralmente e espiritualmente. E nós vimos fazendo isso séculos após séculos. Muito se questiona, né, em outras religiões, e não me cabe aqui fazer qualquer tipo de contestação ou de crítica a outras religiões, protestantes ou católicas, mas apenas para questão de citação, porque nós, enquanto espíritas, a gente consegue enxergar algumas situações ditas por Jesus, onde ele dá sinais da reencarnação, mas outras religiões não entendem dessa forma, entendem de uma maneira diferente. E eu trouxe aqui algumas passagens para nosso entendimento que estão na Bíblia, que estão no Evangelho, tanto de João, de Marcos e de Mateus, onde eles trazem algumas passagens que nos comprovam a reencarnação já na Bíblia, né? Mesmo que algumas pessoas não acreditam. No Evangelho de Mateus,
que está inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 4, no item 1, o evangelista Mateus traz a seguinte passagem: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Então, já havia uma discussão sobre quem era Jesus. E Jesus pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando da palavra, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, não foi a inteligência, não foi o conhecimento que disse isso a Simão Pedro, que ele era o Filho de Deus. E aqui deixa claro que Jesus não era o espírito de nenhum dos profetas, nenhum outro espírito, ou seja, Jesus não foi nenhum outro espírito que havia já reencarnado no planeta Terra. Jesus não reencarnou na Terra. Jesus encarnou uma única vez na Terra. Então nenhum dos espíritos que o precederam na Terra poderia sê-lo. Então Jesus não reencarnou no planeta. Jesus apenas encarnou uma única vez. E no seu item 3, desse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Mateus, após a transfiguração de Jesus, que é aquele momento em que Jesus sobe ao Monte Tabor, juntamente com Pedro, Tiago e João, onde ele quase que se transforma numa bola de luz ali, onde há a presença, há a materialização de Elias e de Moisés, né? Para passar a instrução para Jesus, para conversarem com eles. E lembrando que Moisés existiu, né? O tempo de Moisés é de 1500 anos aproximadamente antes de Jesus, e Elias de 850 anos, mas o espírito dele se materializou ali, né? Então, após esse evento, é narrado por Mateus, seus discípulos então o interrogaram a Jesus: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ou seja, Jesus deixou claro que João Batista teria sido o espírito de Elias reencarnado. Essa é uma das passagens em que há a comprovação da reencarnação do espírito na Terra. Ou seja, ele já falava da reencarnação. Isso está na Bíblia, está no Evangelho de Mateus, versículo 17. Ainda no Evangelho de João, ou no Evangelho de João, no capítulo 3, há uma outra passagem que o evangelista traz o seguinte, que é uma outra comprovação da existência, ou de que Jesus já falava da reencarnação. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador, ou como se fosse um senador dos judeus à época, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Esse é o diálogo de Nicodemos com Jesus. E Jesus lhe responde: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Parece uma incoerência de Jesus dando esse tipo de resposta ao que Nicodemos perguntou. Mas Jesus já entendia, ele sabia qual era a intenção das pessoas e lia o pensamento das pessoas, e Nicodemos queria saber a respeito do reino de Deus. Então Jesus já se antecipou e fez essa colocação para ele, que ninguém pode nascer, ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos estranhou aquela colocação e perguntou: como pode nascer um homem já velho? Pode torná-lo, por acaso ele pode se tornar a voltar no ventre da mãe e nascer de novo? Ou seja, é uma compreensão natural para aquela situação em que se fazia. E Jesus redarguiu: em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu lhe tenha dito ser preciso de que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer que o ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. É sabido que à época a água, tem várias explicações sobre essa passagem, mas à época a água, Jesus utilizou em várias expressões a passagem, o caminhar sobre as águas. A água era a matéria, e quando ele fala o que nasce da carne é carne, porque um espírito, ele precisa de um corpo físico para reencarnar, mas então há a necessidade fisiológica, biológica, de o que nasce das carnes é a carne. Mas se não há o espírito, o que é uma carne ou um corpo físico sem o espírito? É simplesmente um monte de carne. Então há necessidade de nascer da carne. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. A semelhança da passagem anterior que nós falamos, João Batista teria sido Elias. Então é mais uma comprovação, mais uma passagem em que Jesus coloca de que houve sim, de que há sim a reencarnação. E Nicodemos continua: como pode isso fazer-se? E Jesus responde: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e o que não damos testemunho senão do que temos visto. Ou seja, eu estou falando do que eu sei. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas de Deus, das coisas do céu? Ou seja, ele queria saber como conhecer o reino dos céus. Mas se ele não estava acreditando nem no que Jesus estava dizendo das coisas da terra, como é que ele ia falar sobre as coisas do céu? E ele estava dizendo do que ele sabia, do que ele conhecia. Então, assim, é fato, independentemente da crença de outras religiões, que Jesus falou através do testemunho dos evangelistas sobre a reencarnação. Então a encarnação não é coisa do espiritismo. A encarnação sempre ocorreu, ela sempre ocorre. Óbvio que com o advento do espiritismo, através de Kardec, ficou muito mais claro, através do Pentateuco, através dos testemunhos dos espíritos, que há a reencarnação. Mas qual o objetivo do retorno à carne? Qual é o objetivo disso, da reencarnação? Como nós dissemos, é que nós possamos progredir moralmente e intelectualmente. Como nós dissemos, quando a gente olha, acorda e se ligar ao noticiário, parece que não houve e que não há nenhuma evolução moral, né? A gente sabe que a evolução intelectual, ela está em passos largos, está num dinamismo maravilhoso. A inteligência artificial bate às nossas portas. A tecnologia, estamos transmitindo hoje para algumas pessoas, e é fundamental, é necessário que a intelectualidade avance. Mas a exemplo das asas de um anjo, onde tem a asa esquerda e a asa direita, há necessidade da moralidade e da intelectualidade. Como uma ave não tem como voar, há necessidade do equilíbrio da evolução junto.
Por isso que nós reencarnamos há milênios, e nós reencarnaremos ainda durante muitas encarnações, para que nós evoluamos moralmente e intelectualmente. Intelectualmente, como a gente vem evoluindo há uma velocidade muito grande, mas moralmente, como nós falamos, basta olhar o noticiário, basta olhar o que acontece no nosso vizinho e dentro da nossa casa. Será que nós estamos evoluindo moralmente? Jesus veio há mais de 2000 anos e deu o testemunho do que é que nós deveríamos fazer. Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho para chegar ao Pai senão através de mim. Nós, enquanto espíritas, que acredito a maioria daqui sejamos, quantas vezes já fomos chamados, não através do Espiritismo ou pelo Espiritismo, mas através da mensagem do Cristo em vidas anteriores, e somente agora estamos conseguindo sermos um pouco melhores? Mas será que nós estamos na evolução moral necessária e predita para que sejamos homens e mulheres de bem? Alguém aqui se considera homens de bem, evoluído moralmente? Não olhem para mim, por favor. Eu não me considero. Por isso que a gente está estudando. À medida em que a gente estuda, a gente se desenvolve intelectualmente, a gente adquire conhecimento. E com o conhecimento nós temos a possibilidade de exercitar o nosso livre-arbítrio e fazermos as nossas escolhas. E através das nossas escolhas podemos evoluir moralmente e intelectualmente. E isso depende de cada um de nós. O espírito Lázaro, em 1863, isso está relatado no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, no item 8, ele deixa uma mensagem interessante sobre essa questão para nós. Ele diz o seguinte: cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou de perder. Ou seja, cada uma das épocas, e se a gente fizer um retrocesso na história, a gente vai verificar isso. Aí ele diz, isso em 1863, não foi ontem no Jornal Nacional, não. Mas ele disse isso em 1863, e está no Evangelho segundo o Espiritismo. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. Em 1863. Olha quanto tempo nós estamos recebendo informações dos imortais sobre o caminho que nós podemos adquirir. Só que a gente continua preferindo andar por outros caminhos. E ele continua nessa mesma mensagem: submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos, ou seja, eles vêm nos auxiliar ao crescimento. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. E continua, e pega pesado aqui. Está falando para nós aqui, hein? Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, eles, espíritos, que somos os guias da humanidade em marcha, ou seja, que estão aqui para ajudar vocês a evoluírem, lhe aplicaremos o látego. Alguém sabe o que é látego aqui? Nessa tradução, lhe descer a borracha. Vou corrigi-los. E lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Ou seja, vocês serão punidos. Nós sabemos que estamos submetidos à lei do retorno. Eles estão nos avisando, estão nos alertando, estão nos mostrando o que temos que fazer. Mas ai daquele preguiçoso, aquele que não quer evoluir, ai daquele que não siga as determinações, as orientações, o caminho que Jesus nos deixou. Nós seremos submetidos à vontade
dos espíritos, através do freio e da espora, ou seja, nós seremos controlados, mas ao mesmo tempo estimulados. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Se quiser ficar nervosinho, pode ficar. Não vai adiantar nada. Só vai demorar um pouco mais. As vezes em que você vai ter que reencarnar para passar por provas e expiações, só vai ser maior do que a do teu vizinho. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Ou seja, quem ouve os ensinos de Jesus, lembremos de Emmanuel, quando era ainda senador de Roma, né, que teve ali com Jesus, e Jesus lhe falou: você tem a oportunidade agora de me seguir ou de levar séculos para sua evolução. Ele falou: eu, um senador romano, quem é esse jovem que vem aqui me falar? Então ele preferiu não seguir. Por quê? Por causa da resistência que nós ainda temos, e nós resistimos por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade. Essa dificuldade que nós impomos, nós sabemos o que temos que fazer de certo, gente. Eu não estou falando aqui chamando atenção, não, estou falando para mim. Porque todo dia eu leio, olho e falo: pá, eu sei o que eu tenho que fazer de certo e o que eu faço errado ainda. Quantas reencarnações nós ainda temos pela frente por causa da nossa resistência? Somos hoje, como dito, os espíritas, como trabalhadores da última hora. Já fomos chamados várias vezes, não queremos, agora sua chance. Nós sabemos que estamos passando, a Terra está passando por um momento de transição planetária, saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Muitos de nós não teremos mais a oportunidade de reencarnarmos no planeta Terra. De nós que eu digo, de nós que estamos nesse momento dentre os 7,5 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas na Terra. E talvez alguns de nós aqui, eu não sei. Laércio falou que outro dia ele estava com medo, eu falei: agora me pegou. Se ele estava com medo, eu estou no sal. Então nós aproveitemos esse momento, essa encarnação, porque muita gente fala assim: bom, se eu tenho ainda tantas reencarnações para fazer pela frente, então essa daqui eu vou aproveitar para gozar a vida. Quando eu tiver a próxima, aí eu fico bonzinho. E esquece que essa próxima está difícil de reencarnar. Esse é o primeiro ponto. E outra, tudo que nós fazemos agora, a gente vai ter que retornar algum dia e passar por provas e expiações. Não quer dizer que vai ser essa mamata que tem aqui hoje. Não vai ser tão tranquilo assim. Muitas das vezes não. Principalmente se a gente relegar ao acaso a oportunidade de reencarnação que a gente está tendo aqui. Em O Livro dos Espíritos, no seu capítulo 2, na questão 132, Kardec questiona aos espíritos: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Os imortais nos respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. A nossa perfeição moral e intelectual. Para uns é uma prova, outros uma expiação, podendo ser também, como nós já dissemos, uma missão. Então, o único motivo de nós reencarnarmos, ou que tenha a intercambiabilidade entre vivos e mortos nas informações, no que eles trazem, que os espíritos vêm e nos propiciam conhecer o que acontece no mundo imaterial, é que nós evoluamos, para que nós possamos ser um dia perfeitos, ou tão perfeitos quanto é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso exemplo de perfeição, que é Jesus. Esse é o único motivo pelo qual nós reencarnamos, para nós possamos atingir a perfeição moral e intelectual.
Mas para chegar a essa perfeição, eles, e continua a resposta aqui, né? Nós, os espíritos, temos que passar pelas vicissitudes da existência corpórea. Aí alguém pergunta, então a gente tem que sofrer para evoluir? Não necessariamente. Se tu faz boas ações, se tu é uma pessoa que faz caridade, se não faz o mal, porque não adianta apenas não fazer o mal, nós temos e estamos aqui para fazer o bem, nós temos que fazer a caridade, nós temos que praticar o amor. Inevitavelmente, como exemplos de vários espíritos que estiveram aqui, talvez e provavelmente em missão, mas como com provas e expiação também, podemos citar Chico, Irmã Dulce, o próprio Divaldo. Todos eles passaram por enormes vicissitudes e passam, no caso do Divaldo, por vários sofrimentos. Vicissitudes são as dificuldades que a gente passa pela vida, mas são necessários para expurgar, porque nenhum deles foi ou é um espírito perfeito. São espíritos muito mais evoluídos do que nós, sem dúvida alguma. Vêm numa missão fantástica, como Gandhi, por exemplo, mas todos eles passaram por sofrimento, que é uma necessidade. E aí alguém pergunta, aliás, nós fazemos muitas vezes essa pergunta, né, mas o Kardec perguntou aos espíritos, dentre os espíritos, uns foram criados bons e os outros maus? Ou seja, Deus diferencia aqui, tem alguns que acham, né, de novo, citando algumas, cometendo impropério de citar algumas religiões, mas apenas como citação mesmo, que os anjos já nasceram anjos. E a gente sabe que não existe isso. Todos os atuais anjos ou espíritos perfeitos nasceram, como nós, espíritos simples e ignorantes. E foi através dos séculos, das reencarnações, da sua perfectibilidade, da sua perfeição, fazendo o que era correto, acatando as leis morais, as leis de Deus, é que evoluíram ao ponto de serem anjos. Se nós, aliás, não se, porque nós estamos fadados a sermos espíritos perfeitos. Queiramos ou não, como a gente costuma dizer, para alguns a eternidade vai demorar um pouco mais para chegar. Alguns já fizeram as escolhas mais corretas. Lembremos dos próprios apóstolos, dos espíritos, dos discípulos escolhidos por Jesus. Eles eram perfeitos? Não, nenhum deles. Alguns até mais tranqueira do que nós somos. Mas tiveram a oportunidade em vida de remodelar a sua vida. E por que nós não temos essa mesma possibilidade? Aliás, essa possibilidade nós temos de nos melhorarmos. Hoje, o fato de nós estarmos aqui significa que nós estamos buscando isso, nós estamos buscando essa evolução, nós estamos buscando nos melhorar. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. E esse impõe, na verdade, nós temos que entender como sendo a misericórdia divina. Porque imagina como algumas religiões, de novo, acreditam que se você pecou, você vai arder no fogo do inferno, eternamente. Tinha gente já comprando extintor e levando para casa. Ia dar um jeito de botar isso no caixão, né? Porque se errou, vai arder no fogo do inferno, tem que botar aquelas balaclavas, aquelas coisas tudo, uma roupa sem, para não incendiar, porque ia ser difícil, né? Mas Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele nos permite reencarnarmos, para que nós tenhamos a oportunidade de refazer o mal que fizemos, de passar pelas provas, aquilo que a gente não fez de bom e que tivemos a oportunidade, que a gente possa fazer, para que a gente possa um dia atingir a perfeição. Aí Kardec reforça ainda, né? Sendo assim, os espíritos na sua origem se assemelham a crianças ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida. E eles respondem, sim, é isso mesmo. Nós ainda
andamos como as crianças. Só que muitas das vezes as crianças rebeldes. Boa parte aqui tem filhos. Como é que lida com aquele filho que é um pouco mais rebelde? Como é que ele é na escola? Normalmente ele tem mais dificuldade de aprendizado, ele sofre um pouco mais. A gente costuma dizer, no meu tempo, né? Eu sou de 61, a gente ficava no milho. Hoje não pode mais. Estou dizendo que está certo ou que está errado, mas aqueles alunos mais rebeldes que não querem aprender, que criam dificuldade, eles demoram mais, repetem mais de ano. Então, sim, muitas das vezes a gente se comporta perante a espiritualidade, perante nossos anjos de guarda, como crianças, perante Deus, perante Jesus, como crianças rebeldes. Se eu sei o que tenho para fazer, por que eu não faço? Se eu sei o que é certo, por que eu não faço? Então é importante a gente entender que, primeiro, nós somos espíritos imortais, que nós estamos estagiando no planeta Terra com uma roupagem, não essa aqui, mas o meu corpo físico, que vai ficar assim um dia aqui. Mas que, enquanto espíritos imortais que somos, a gente vai continuar aprendendo. Nós estamos aqui para essa evolução moral e intelectual. E que um dia seremos, sim, e essa é uma fatalidade, espíritos evoluídos. Certamente, todos nós aqui somos espíritos milenares. Não há a nossa queridinha aqui, que está dormindo no colo da mãe hoje, ela é uma criança encarnada, a outra ali também, mas são certamente espíritos milenares que estão tendo a oportunidade de reencarnarem para a evolução moral. Se está ainda reencarnando e no planeta Terra, não tenham dúvida, não há perfeição aqui. O único espírito perfeito que passou pelo nosso planeta foi Jesus, que há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra foi criada, ele já era o Cristo. Ele já participou da criação da Terra. Então ele veio para nos ensinar. Ele mandou vários emissários, né? Vários o precederam, vários profetas, vários outros espíritos vieram antes dele e abriram caminho. Pô, não está adiantando, deixa eu ir lá para ensinar para esse povo aí. E veio. O que nós fizemos? Bota Jesus na cruz lá, porque ele não é quem está dizendo que é. Ele é um impostor, não é o Messias. E se viesse hoje, muito provavelmente faríamos a mesma coisa. Então compete a nós acreditarmos. Porque essa evolução não depende do outro. O fato de eu estar aqui falando não me faz melhor do que ninguém, porque nós estamos cada um na sua evolução, no seu momento evolutivo, e depende de si a evolução. Ninguém pode evoluir por ninguém. Não adianta eu falar para o meu filho, eu vou pegar meu filho e evoluir. Não, isso não acontece. O que nós podemos é mostrar para eles o caminho, como Jesus fez conosco, como Kardec fez conosco, através dos tantos espíritos que vieram e nos deram testemunho, e nos dão testemunho, como foi colocado aqui na expressão do Espírito. Estou mostrando para vocês o caminho que vocês têm que seguir. Sigam. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sigam o meu caminho, meu evangelho está aqui. Quando a gente nasce tem uma bula. Basta a gente seguir. E a gente é teimoso, não segue. Então vai continuar reencarnando e passando por provas e expiações. De per si, cada um por si. Não adianta a gente evoluir para o outro. Nem tem alguns aí que contratam personal trainer e fala para ele treinar e acha que vai ficar com músculo. Não adianta. Tem que ir na academia lá e treinar também. Ele pode te instruir, mas tu tem que treinar. Senão não adianta, não vai criar bíceps não. É fácil fazer isso, gente? Tranquilo, né? Abre o evangelho, lê, vou praticar isso aqui hoje. É tranquilo, né? Deveria ser.
A maioria das vezes a gente tem condições de fazer. Mas óbvio que não é tão fácil assim. Lembremos o que o próprio Paulo de Tarso disse, né? Senhor, por que o mal que eu sei que é errado, que eu não gostaria de fazer, esse eu ainda faço com tanta facilidade? Mas o bem que eu gostaria de fazer, esse eu ainda não consigo fazer tão bem. E olha que nós estamos falando de Paulo de Tarso, que já havia se transformado de Saulo, de ser tudo aquilo que ele foi, fazer tudo o que ele fez, a perseguição que teve aos cristãos, se converteu, sabia que era errado fazer o mal, mas ainda fazia. Isso tudo nós fazemos porque nós somos espíritos milenares, e nós já erramos um monte. Então não vamos cometer o autoflagelo, nem nos autojulgar. Vamos nos compreender como seres em evolução. Mas não vamos nos conformar também, porque nós temos mais vidas para reencarnar. Então eu falo, não, essa eu vou ficar de bonzinho aqui, na próxima eu me melhoro. Não, aproveite essa encarnação. Como fez Paulo de Tarso. Ela falou, mas Jesus apareceu para ele. Jesus está aqui. Aonde estiver 2 ou mais pessoas falando em meu nome, eu estarei presente. Jesus está nessa sala. Ele não precisa aparecer como apareceu em Paulo de Tarso. Nós podemos nos redimir dos nossos erros. Vai ser de um dia para outro? Não. Mas nós precisamos começar. Quanto antes nós começarmos, mais rápido é. E mais recentemente nos explicou Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Significa dizer que todos nós temos más inclinações. Todos nós cometemos erros. Mas temos que nos esforçar para domar. E como, olha, acho que é pior do que um daqueles touros o povo sobe em cima lá para... Como a gente tem má inclinação. E a gente, que eu digo, sou eu. Vocês eu sei que não tem mais, que vieram aqui só para me ouvir. Mas temos que nos esforçar. É difícil, realmente é bastante difícil. Mas há que se buscar essa situação. Porquanto alguns reclamam da vida em que vive, muitas das vezes a gente reclama da vida em que vive, que poderia ter uma vida melhor, que gostaria de ter uma vida melhor. Primeiro tem que conceituar, o que é uma vida melhor. Melhor em que aspecto? Materialmente falando? Não gosta do pai, não gosta do irmão, não gosta da mãe, do filho. Porque durante essas provas que a gente passa, e numa outra oportunidade a gente vai falar sobre planejamento reencarnatório, tudo isso tem um motivo. Todas as pessoas pelas quais a gente conversa, a gente se relaciona, têm um motivo. Nós aprendemos e ensinamos. Todas as oportunidades que a gente tem na nossa vida, e isso acontece o dia todo, de praticar a caridade, nós temos que fazê-lo. Porque aquilo é uma experiência que nós estamos vivenciando. Então tem um livro que se chama Um Modo de Entender e uma Nova Forma de Viver. É de Francisco do Espírito Santo Neto, não é de Chico Xavier, que é ditado pelo Espírito Hamed. Ele traz uma síntese bem interessante dessa que a gente, quando a gente diz que quer viver uma outra vida, ele nos traz a seguinte mensagem: nasceste no lar em que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento, possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Não adianta reclamar.
Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atraes, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Está tudo em nossas mãos. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes, são as fontes de atração e repulsão da tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Cabe uma reflexão sobre como estamos vivendo e onde estamos vivendo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que os bons espíritos nos auxiliem, que cada um de nós tenha recebido e receba o que veio buscar nessa noite, de acordo com o seu merecimento, e que possamos retornar ao nosso lar melhores do que aqui chegamos. Muito obrigado, uma boa noite, que assim seja. Uma vez mais, que possamos nós buscarmos até nós a imagem do Mestre Jesus. Divino amigo de todas as horas, nesse instante, elevamos a Ti e ao Pai Criador a nossa gratidão por estes instantes que aqui tivemos, pelas palavras esclarecedoras que nos fazem refletir sobre a nossa realidade. Obrigada, Senhor, porque agora compreendemos que somos criaturas imortais, que estamos aqui apenas num período curto. Compreendemos que a nossa passagem no mundo material tem por propósito maior iluminar as nossas almas, nos depurarmos, deixarmos para trás as nossas imperfeições. Pai de amor e bondade, Tu conheces, Senhor, a nossa intimidade. Conheces, Senhor, as nossas imperfeições, as dificuldades que ainda carregamos conosco, as lutas que travamos diariamente para superá-las, para vencê-las. Por isso, Pai Criador, apelamos nesse instante, rogamos a Ti, Pai amado, dai-nos as forças necessárias, dai-nos, Senhor, a lucidez, dai-nos, Senhor, a coragem, a resignação, para que possamos seguir em frente nessa marcha evolutiva, que possamos nós, Pai amado, fazermos bom uso de tudo aquilo que nos proporcionastes, que nos concedestes, que nos destes como instrumento para o nosso aprimoramento. Temos a faculdade de enxergar, o raciocínio, a audição. Podemos, Senhor, utilizá-los para a prática do bem, semeando o Evangelho do Mestre Jesus, acalentando outras almas, soerguendo os caídos, os flagelados, que possamos, Pai amado, fazer bom uso desse aparelho físico, os braços, as pernas, o corpo sadio,
Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que tens nos proporcionado. Obrigada, Senhor, porque agora compreendemos de forma mais clara, mais nítida, que devemos nós nos empenharmos a cada dia, a cada instante, em promovermos o bem a todos aqueles que estiverem à nossa volta, que possamos começar então com aqueles que convivem conosco, o nosso maior desafio, compreendendo os nossos familiares, que possamos ser fortes, que possamos ser caridosos, que possamos ser compreensivos. Mestre Jesus, és o nosso guia e modelo. Deixastes a todos nós todos os exemplos de perdão, de amor, de indulgência, de benevolência, que possamos nós olhar para Ti e nos animarmos e enchermos o nosso coração de bom ânimo e disposição. Agradecemos a espiritualidade presente, que iluminou o nosso ambiente, que fez com que pudéssemos sentir um bálsamo suavizante, restabelecendo as nossas energias, nos reequilibrando para a jornada evolutiva. Muito obrigado a Deus Pai por esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.